Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a ameaça feita por Vladimir Putin contra a Coreia do Sul, dizendo que se os sul-coreanos fornecerem armas para a Ucrânia, a resposta russa será muito desagradável. Durante a histórica visita de Putin à Coreia do Norte, a primeira vez em 24 anos que o líder russo viaja àquele país, foram firmados muitos tratados envolvendo o reforço dos laços comerciais entre as duas nações mais sancionadas do planeta, uma medida que visa contornar as duras sanções impostas pelo Ocidente. Mas também foram assinados pactos militares estratégicos importantes, como um acordo visando o fornecimento de armas e munições norte-coreanas para a Rússia. Algo muito importante para Putin conseguir continuar sustentando seu esforço de invasão da Ucrânia. Mas houve um acordo que atraiu especial atenção. Refiro-me ao Pacto de Segurança que exige, em caso de agressão, que ambos os países se apoiem mutuamente. Ou seja, se a Rússia for atacada, a Coreia do Norte deverá enviar apoio militar e vice-versa. Um pacto militar que, obviamente, afeta diretamente a Coreia do Sul, que está em guerra contra a Coreia do Norte desde 1950. Em 1953, a guerra entrou em pausa temporária, com um armistício tendo sido assinado naquele ano. Mas, em termos práticos, o estado de guerra entre as duas Coreias ainda vigora. E por isso, qualquer pacto militar assinado pela Coreia do Norte afeta diretamente a Coreia do Sul. E foi justamente em resposta a esse pacto militar russo-norte-coreano que a Coreia do Sul anunciou na quinta-feira, 21 de junho, que está considerando mudar a sua política de venda de armas para nações envolvidas em guerras. Uma medida que poderá abrir as portas para o envio de armas e munições sul-coreanas para a Ucrânia. Graças à grande parceria política, industrial, tecnológica e militar com os Estados Unidos, a Coreia do Sul é hoje um dos países mais avançados em termos de tecnologia militar, produzindo, sob licença, uma variada gama de armas norte-americanas avançadas, mas também projetando e construindo localmente muitos sistemas de armas, principalmente blindados e artilharia, que são justamente os tipos de armas que a Ucrânia mais precisa agora. Vladimir Putin, bem consciente do avançado nível das armas sul-coreanas e do risco que essas armas representam para a sua invasão da Ucrânia, protestou de forma bastante veemente, ameaçando a Coreia do Sul com uma resposta que, segundo ele, será desagradável, mas não chegou a detalhar que resposta desagradável seria essa. Segundo uma nota emitida pelo gabinete do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, a Coreia do Sul considera absurdo o fato de dois países, conhecidos por lançarem guerras de agressão e invasão, firmarem pactos de apoio militar mútuo justamente em um dos momentos de maior tensão no mundo. Na ONU, o ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros, Cho Tae-yu, classificou de deplorável o pacto assinado pela Rússia e a Coreia do Norte, pois é um pacto que viola grande parte das sanções que a própria ONU aprovou contra a ditadura norte-coreana. Para a Coreia do Sul, é inadmissível que um membro com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o caso da Rússia, esteja atuando justamente para contornar sanções que foram aprovadas e impostas pela ONU e pelo próprio Conselho de Segurança. Ou seja, a Rússia está violando sanções que ela própria aprovou contra a Coreia do Norte. Chang Ho-shin, conselheiro de segurança nacional da presidência sul-coreana, disse que, diante das violações das sanções da ONU e do risco que esse pacto representa para a Coreia do Sul, o seu país deve reconsiderar a questão de enviar armas para a Ucrânia para ajudar o país a se defender da invasão russa. Apesar da Coreia do Sul ter condenado frontalmente a invasão russa da Ucrânia, o país, alegando leis internas que impedem o fornecimento de armas para nações em conflito, vem se limitando apenas ao fornecimento de apoio financeiro, humanitário e político à defesa ucraniana, mas sem o envolvimento de ajuda militar direta. Durante a Guerra Fria, o fantasma do reacendimento da Guerra da Coreia esteve sempre presente na Coreia do Sul, levando os sul-coreanos a se prepararem para um conflito que encaravam como inevitável. Uma preparação que envolveu, além da compra de armas ocidentais, principalmente norte-americanas, também o desenvolvimento da sua própria indústria de defesa.
Esse esforço resultou em gigantescos depósitos de armas, veículos e munições espalhados pelo território sul-coreano e também no desenvolvimento de uma das mais avançadas indústrias de defesa do mundo, com os sul-coreanos produzindo localmente a sua própria versão do caça F-16 e personalizando, com 40% de componentes locais, a sua própria versão do caça F-15, além de operar outros modelos avançados de caças como o F-35 e de ter desenvolvido seu próprio caça leve de ataque, o FA-50. Mas as armas que realmente podem interessar aos ucranianos são os blindados e a artilharia produzida pelos sul-coreanos. Na área dos blindados, o destaque vai para o K1, produzido entre os anos 80 e 90, um blindado pesado, com mais de 50 toneladas, podendo vir armado com canhões de 105 e de 120 mm, com cerca de 1.500 tendo sido produzidos, com centenas sendo desativados neste momento para serem substituídos pelos novos blindados K2 Black Panther. Por isso, teoricamente, a Coreia do Sul teria centenas de blindados K1 que poderiam ser enviados para a Ucrânia. Na área da artilharia, o destaque vai para o K-55, a versão local do M109A2, um obuseiro autopropulsado de 155 mm. Nos anos 80 e 90, foram produzidos mais de 1.000 desses obuseiros, que estão sendo agora substituídos pelo K9 Thunder, o que significa que, à semelhança dos blindados K1, o obuseiro K-55 também pode ser enviado para a Ucrânia em grandes quantidades. E não podemos nos esquecer das munições, com a Coreia do Sul possuindo depósitos com muitos milhões de projéteis de artilharia, todos eles compatíveis com o padrão OTAN, que é aquele que a Ucrânia mais emprega neste momento, e que, por isso, também podem ser facilmente enviados para Kiev. Portanto, ao contrário da Coreia do Norte, que pode enviar para a Rússia apenas munições antigas, estocadas há décadas, a Coreia do Sul poderá enviar para a Ucrânia munições, blindados e obuseiros muito modernos, e é por isso que Putin está reagindo de forma tão raivosa. Mas é sempre importante lembrar que os Estados Unidos e a Coreia do Sul também possuem um pacto de aliança militar plena, o que significa que se essa tal resposta desagradável que Putin prometeu que dará à Coreia do Sul envolver algum tipo de ataque militar, a Rússia abrirá uma nova frente no Extremo Oriente para competir diretamente com a sua guerra sem fim na Ucrânia.